Irmãos, quando movidos pelo amor, amém? Quando nós somos movidos pelo amor de Deus, quando nós somos movidos a amar o Todo-Poderoso, as coisas tornam-se diferentes na nossa existência. Quando nós temos o nosso coração voltado exclusivamente para Deus, totalmente dedicado, consagrado, rendido aos pés do Eterno, a nossa vida será diferente em todos os aspectos. Com certeza será uma vida emocionante, uma vida muitas vezes marcada pelas dificuldades, pelos problemas, pelas aflições, mas também, acima de tudo, marcada pela presença do amado Jesus, marcada pela presença do Senhor, e é isto que Deus quer, amados, que nós sejamos movidos a amá-lo acima de todas as coisas, a buscá-lo acima de todas as coisas, para que nós possamos receber dele a alegria de estarmos sobre a face da terra, mesmo com toda sorte de dificuldades, com toda sorte de problemas, mas seremos felizes com o Criador, haja vista que é Ele que move, é Ele que age, é Ele que nos dá a alegria que nós precisamos para continuarmos firmes nesta caminhada em direção aos céus. Uma caminhada, muitas vezes, extremamente difícil. Mas quando nós olhamos para a palavra, vamos ver que todos aqueles que deixaram-se mover pelo amor, analisa bem, traga à memória, veja aqueles que deixaram-se mover pelo amor ao Todo-Poderoso. Veja como passaram por momentos difíceis, porém foram coroados com toda sorte de bênçãos, porque o Senhor é para com os seus. A graça de Deus é para com os seus. Quando nós olhamos, por exemplo, para Noé, veja, Noé, quanto sofrimento, quantas dificuldades, quanto trabalho, mas ele tinha o mover do Senhor no seu coração. Ele era movido pelo amor a Deus. Eis o porquê que gastou tanto tempo construindo aquela arca, porque ele amou o Senhor. Quando nós olhamos ainda um pouco mais à frente, amados, vamos deparar com Samuel. Veja Samuel, um homem levantado por Deus, um profeta do Todo-Poderoso, também teve suas dificuldades, teve seus problemas, mas o coração era movido pelo amor ao Todo-Poderoso, era movido pelo amor a Deus. Olhamos os profetas, vemos Jeremias, um profeta levantado por Deus. Quantas provações aquele homem passou, mas ele tinha um objetivo na sua vida, satisfazer aquele que o havia chamado. Ele era movido pelo amor a Deus. E ainda Isaías, o profeta Isaías, outro homem que deixou-se tocar, mover pelo Senhor. Olhamos ainda para Daniel, o profeta Elias, Abacuque e entre outros tantos homens que deixaram-se mover pelo amor ao Todo-Poderoso. E este é o exemplo que nós precisamos trazer para dentro da nossa vida. É evidente, amados, que o Senhor deixou esses registros na palavra, para que nós pudéssemos ter o conhecimento e a nossa fé edificada. Quando você está passando por dificuldades, passando por problemas, quando as coisas parecem que não funcionam muito bem, você lê a palavra de Deus, você vai descobrir que aqueles que foram movidos pelo amor ao Senhor, passaram por dificuldades semelhantes às tuas, ou muitas vezes infinitamente mais sérias, provações de verdade, mas foram fiéis, perseveraram na presença do Senhor, e a palavra diz que eles alcançaram o favor do Senhor. Nós precisamos nos deixar mover por esse amor, o amor ao Todo-Poderoso, o amor que nos leva, irmãos, a nos encher da palavra, o amor que nos leva a ensiná-la ao próximo, ainda o amor que coloca na nossa boca cânticos de louvor, que coloca nas nossas orações adoração ao nosso amado Jesus. E por mais difícil que esteja a situação,
teremos sempre uma palavra de gratidão na nossa boca. Porque é assim que o Senhor quer. Esta é a verdade do servo de Deus. Esta é a realidade daqueles que amam o Todo-Poderoso. Nós temos que nos encaixar na verdade do Senhor, nos encaixarmos naquilo que Deus quer para cada um de nós. Nós não podemos, amados, achar que somos melhores ou inferiores aos demais. Mas uma coisa nós precisamos achar: é necessário obedecer ao Todo-Poderoso. Esta é a verdade do eterno para as nossas almas. Nós temos que nos deixar mover pelo amor ao Senhor, mover, amados, por um amor profundo, grandioso, gigantesco, inexplicável para com o nosso amado Senhor. Aleluias. Amém? E nós vamos meditar um pouco a respeito dessas verdades. Eu quero que vocês abram as suas Bíblias em Colossenses capítulo 3, leremos versículos 16 e 17. Apenas 2 versículos, são palavras do apóstolo Paulo à igreja que localizava-se na cidade de Colossos, a igreja dos Colossenses. Ouçamos o que diz a palavra, Colossenses capítulo 3, versículos 16 e 17. Vamos colocar de pé para nós ouvirmos a palavra daquele que move o nosso coração. Aleluias. Diz a palavra: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ô bênção, anote: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Não esqueça dessa parte. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Ainda, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. A terceira parte, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E a quarta orientação do apóstolo Paulo à igreja de Colossos: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém? Amados, esse texto revela-nos 4 orientações perfeitas. Aqueles que estão movidos pelo amor ao Todo-Poderoso, necessariamente precisam observar estas orientações. Amém? Senhor, eu quero que Tu venhas mover nessa noite na nossa vida, dando-nos a revelação da palavra, ensinando-nos, ó Deus, para que nós possamos sair daqui ainda mais conscientes da necessidade de estarmos ao Teu dispor, deixar-nos mover pelo Teu Santo e Bendito Espírito. Ó Deus, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Caríssimos, quando nós olhamos a vida do apóstolo Paulo, a exemplo daqueles que foram citados, foi um homem movido profundamente pelo amor a Deus. Um homem que deixou a sua vida particular, jogou fora a sua vida pessoal, porque ele entendeu que melhor era servir a Deus. Ele entendeu que não havia nada mais importante, nada mais precioso, a não ser observar a palavra, praticar a palavra e viver a palavra todos os dias da sua vida, custasse o que custasse. Realmente, amados, assim foi a vida do apóstolo Paulo, um homem que deixou-se mover pelo amor ao Senhor, um homem usado largamente, poderosamente pelo Todo-Poderoso, para que o nome do Eterno fosse pregado naquelas regiões, que alcançasse milhares, hoje milhões e milhões de pessoas, para que elas tivessem seus olhos abertos para a grande mensagem salvífica de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, tomado pelo Espírito Santo, ele escreve à igreja que localizava-se na cidade de Colossos. Ele escreve aos colossenses,
e ensina aquele povo a deixar-se mover pelo Espírito Santo de Deus, a deixar-se mover pelo amor ao Senhor, a colocar em segundo plano todos os seus próprios planos, para que apenas a vontade do Eterno se manifestasse de uma forma poderosa, grandiosa, gigantesca na vida da igreja, na vida de cada um deles. E o apóstolo Paulo, de uma forma bem didática, ele ensina aquela igreja, ele orienta aquela igreja, e ele diz inicialmente: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Veja, amados, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Oh, glórias! Nós precisamos, irmãos, como pessoas que são movidas pelo amor ao Senhor, encher o nosso coração com a palavra de Deus, porque quando nós enchemos o nosso coração com a palavra do Eterno, a nossa vida é e será diferente. Ela é diferente porque não mais enquadra-se nos padrões que essa terra tem a oferecer, que a sociedade cobra. Ela é diferente porque observa a vontade do Eterno, porque tem prazer naquilo que é de Deus, porque o nosso prazer, a nossa alegria é meditar na palavra. Somos pessoas cujos pés estão nesta terra, porém a nossa cabeça anda no céu. Esta é a verdade daqueles que são movidos pelo amor ao Senhor, cujos corações são tomados pelo Espírito Santo de Deus. Esses são homens e mulheres que vivem a verdade do Eterno a cada instante, a cada minuto, a cada segundo, cujos passos são para a honra e para a glória do Eterno. Todas as coisas são para a honra e para a glória do Eterno, porque o coração puxa para esta realidade. Não temos mais um coração carnal, não mais um coração que tem as suas vontades próprias, porém nossa carne, nosso coração, nosso velho homem, a nossa antiga natureza foi, entre aspas, domesticada, controlada. Hoje é somente o mover do Espírito. Portanto, o apóstolo Paulo ensina a igreja que o coração precisa ser tomado pela palavra, dominado pela palavra, para que as atitudes sejam para a honra e para a glória do Senhor, para que nós possamos ter, irmãos, a vontade do Senhor expressa no nosso dia a dia, para que nossos passos sejam continuamente para honrar o Criador, para que tudo quanto façamos, o nosso amado Jesus seja exaltado. E o coração, quando dominado pela palavra, quando o coração está cheio da palavra, habite ricamente. Rico, algo abundante. A palavra de Deus precisa ser abundante na nossa existência. Não a palavra contada, grãos contados, não. Mas a palavra que enche, que toma, que satura, a palavra certa, que satura o nosso coração a ponto de derramar pelos lados. Assim precisa ser o coração daqueles que são movidos pelo amor ao Senhor. O segundo ensinamento do apóstolo à igreja de Colossos, ele diz, olha só que interessante: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Às vezes nós lemos a palavra de Deus e nós não compreendemos a profundidade ou a simplicidade da palavra. Nesse caso, a simplicidade associada à profundidade. Oh, glórias! A palavra de Deus, ela é sempre dual, ela tem dois lados sempre. Ela é simples, porém, quando você mergulha nas Sagradas Escrituras, quando você deixa o Espírito mover na tua vida, você há de ver a profundidade da palavra. Na versão Nova Tradução na linguagem de hoje, é traduzida da seguinte forma: ensine e instrua uns aos outros com toda a sabedoria. Ensine e instrua uns aos outros com toda sabedoria. Amados, nós somos chamados pelo Senhor para ensinarmos a palavra. O Senhor te chamou para ser um professor, o Senhor te chamou para ser um expositor da palavra, o Senhor te chamou para ser uma voz, uma boca que fala. O Senhor te chamou para que possa ecoar, a tua voz possa ecoar em todos os ouvidos que estejam ao teu alcance.
É necessário que estejamos primeiro tomados pela palavra de Deus. A partir do momento que somos tomados pela palavra de Deus, eis o nosso diploma de formação. Não é um diploma de teologia, não é um diploma de curso bíblico e outras coisas semelhantes que hão de nos dar capacidade, nos dar instrução para ministrarmos a palavra, mas é um coração dominado pelo Espírito de Deus. Mas o coração dominado pelo Espírito necessita da palavra. Eis o porquê que a palavra precisa habitar ricamente a nossa vida. A partir do momento que nós temos a palavra, o Espírito de Deus nos dá a sabedoria necessária, irmãos. Não é você que vai falar, você apenas faz uso daquilo que você tem dentro do teu coração. É interessante, mas para que eu possa falar a vocês, eu tenho que conhecer e guardar dentro do meu coração a palavra. Porque o Espírito Santo não vai revelar a palavra de forma mágica, assim, ou a Bíblia dentro da minha cabeça. Não, eis a necessidade de meditarmos na palavra, de enchermos a nossa vida com a palavra, para que assim eu tenha o que falar para aqueles que são meus próximos. Eu tenho que ter a palavra dentro do coração, amados. Nós temos que tirar esse lado místico da nossa vida. É certo que o Espírito Santo usa-nos e Ele capacita-nos, sim, com certeza. A Bíblia diz que nós abrimos a boca e o Espírito fala. Mas Ele fala o quê? O que é que o Espírito Santo há de usar? Se nós não temos nada dentro do coração, se nós não temos um estoque da palavra, se nós não temos, como é que vamos ensinar? Eis o porquê que nós não podemos deixar de ler a palavra, meditar na palavra, conhecer a palavra, para que o Espírito Santo use-nos de uma forma grandiosa e sejamos professores, mestres, sejamos profetas a levar a palavra de Deus, sejamos pregadores, ministradores, glórias, sejamos a boca que manifesta a palavra do Senhor àqueles que a cercam, que estão próximos a nós. Amém? O apóstolo Paulo diz que é necessário ensinar a palavra, instruir aqueles que estão próximos a nós e ainda aconselhar segundo o nosso amado Senhor. Irmãos, eu só posso aconselhar alguém se eu conheço Deus. Para conhecer Deus, eu preciso ser movido pelo amor a Ele. O amor que leva-me a buscá-lo, a estar próximo. E a partir do momento que o Espírito Santo encontre em nosso coração, bênção, o estoque necessário da palavra, e nós nos colocamos à disposição do Espírito de Deus, Ele há de mover de uma forma magnífica, extraordinária, e você será um instrumento útil nas mãos do amado, um instrumento útil nas mãos do Senhor. E para que você entenda esta verdade, um médico precisa estudar bastante. Ele só tem condições de dar orientações e fazer uma cirurgia porque ele estudou. Ele tem guardado na sua mente as instruções necessárias para os procedimentos. Isso é semelhante com relação à palavra do Eterno. Se eu não conheço a palavra do Senhor, como é que eu hei de ministrar? Amém? Busquemos nos encher com a palavra do amado Jesus. Quando movidos pelo amor ao Senhor, quando movidos pelo amor ao nosso amado, nós teremos uma vida de louvor e adoração. Uma vida de louvor e adoração. E esse foi o conselho que o apóstolo deu à igreja. Ele diz: louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Amados, nós precisamos ter uma vida de contínua adoração ao Senhor. Nós temos um entendimento um tanto quanto deturpado do que é adorar ao Senhor. Nós aprendemos que adorar a Deus é vir à igreja, cantar de olhos fechados, balançando para um lado e para o outro, levantando as mãos,
aquela coisa assim, ou pulando, oh glória, dá anjo aqui, não sei o quê, ei. Esse é o entendimento que a igreja passa com relação à adoração. Mas a adoração de fato, irmãos, é você com Deus, é tua intimidade com o Senhor. Oração de fato é quando você se coloca, talvez de joelho diante da tua cama, em cima de um monte, debaixo de uma árvore, você que mora no litoral, de frente para o mar, ou você que, enfim, em qualquer lugar onde você esteja, naquele momento de comunhão com o Todo-Poderoso, você se derrama diante do altar. Oh, glórias! Se você tiver um violão velho, leva. Fica melhor a adoração. E você há de fazer como Davi fazia diante das suas ovelhas, com a sua harpa. Ele adorava o Senhor no campo. Esta é a adoração que o Senhor quer. Não é o movimento de levantar os braços. Não é errado. Ah, que gostoso. Ou como alguns gostam, de pular, subir no púlpito, na cadeira, dar cambalhota na igreja. Mas, amados, nem sempre essas coisas são adorações. Nem sempre esse mover de fato adora o Todo-Poderoso. Porque é uma linha tênue. Tênue é algo muito fino, uma linha extremamente fina entre o louvor que vem do coração, cheio do Espírito, tomado pela palavra, e o mover que vem de uma carne que gosta do movimento. Nós precisamos ter muito cuidado, porque pular ou ficar sereno, nenhuma coisa nem outra é louvor, se o Senhor não estiver no trono da vida, se o Senhor não estiver entronizado na vida, se o coração não estiver saturado do Senhor, derramando pelos lados. Eu sei que a palavra saturação sempre nos remete a coisas não muito boas, mas entenda essa saturação como algo boa, porque o coração cheio e derramando da graça do amado Jesus. Irmãos, não limite a tua adoração porque você não sabe tocar. Não limite a tua adoração porque talvez a igreja não adora da forma que você acha que devia adorar. Não limite a tua adoração porque você não tem com quem adorar. Nós não precisamos de ninguém para adorar com a gente, porque nós precisamos de adorar a Deus. E quando nós temos comunhão com o Todo-Poderoso, nós vamos adorar o Senhor. A palavra de Deus não entra nesses méritos, mas é provável que José do Egito, jogado nas masmorras, lá no fundo das masmorras, provavelmente ele estava adorando o Senhor. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, vemos que nas prisões, ele não estava abatido, triste, jogado às traças, mas quase todas as cartas paulinas, elas nasceram dentro das prisões. Veja como são as coisas. Sozinho ou acompanhado com malfeitores. Mas o seu coração estava no céu. O seu corpo jogado dentro de uma cela. Mas a sua cabeça lá na glória. Lá na glória. Oh, meu Deus, glórias a Deus por isso. E ele diz: louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. O outro aspecto do nosso ensinamento é que nós possamos ter nos lábios canções que louvem ao Senhor. Irmãos, é muito difícil nesses últimos tempos esta questão. Quando você adora sozinho, muito mais fácil, porque é você e Deus.
Quando você adora com canções, muito complicado. Porque nem sempre as canções louvam ao Todo-Poderoso. Nem sempre aqueles que cantam na frente da igreja estão com o seu coração cheio da palavra, cheio do mover do Espírito. Talvez pegaram o violão naquele momento, tocaram e cantaram, e até o próximo culto, bye bye. Não é assim, amados. Quantos estão com uma vida pecaminosa, mas estão com o microfone na frente da igreja, levando as pessoas a pularem, a saltitarem, ou a navegarem na calmaria de alguns louvores? Quantos? Isso não é louvor, irmãos. Louvor, oh meu Deus, é uma adoração que sai dos nossos lábios em forma de cântico, de hinos. E o Senhor só aceita louvores de corações puros, de corações remidos, lavados no sangue dele. Se não for dessa forma, é apenas um sarau dentro da igreja. Apenas um sarau. Apenas um conjunto de pessoas cantando para que a igreja ouça. Oh, mas cantou tão bem, cantou tão bonito. E quando sai à porta, e aí, como é que nós fomos? Cantamos bem? Veja como são as coisas. Quantas pessoas que louvam, que cantam na frente da igreja, depois vão à porta perguntar: e aí, cantei bem? Foi legal? Isso não é louvor, irmãos, não é adoração. Isto é exaltação. Exaltação, isso é carne. É a vida saturada de carne. É um coração saturado do velho homem. Só a misericórdia de Deus. E por fim, o apóstolo Paulo, movido pelo amor a Deus, ele fala aos Colossenses: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Queridos, esse texto é como uma navalha, uma espada de samurai. Diz que a espada de samurai corta até o vento, e tão afiada que é. Esse texto, irmãos, ele é tão afiado quanto uma espada extremamente afiada. Esse texto corta, ele corta pela raiz. Ouça o que diz o apóstolo Paulo, que nós possamos trazer esse ensinamento para o nosso coração, para que no nosso dia a dia não venhamos pecar contra o Todo-Poderoso, para que nós não venhamos errar o caminho, para que nós não venhamos nos deixar enganar por Satanás, pelos demônios, por toda uma série de situações que é o mover das trevas que se levanta. Amados, o apóstolo Paulo diz ao povo de Colossenses: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, não apenas em palavra, mas em ação. Como deve ser feito? Fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Vamos lá? Vamos descer na simplicidade, porém na profundidade da palavra? O apóstolo Paulo diz: e tudo, primeiro, tudo é uma totalidade. Tudo não é pela metade. Tudo é tudo. Entende? Tudo é tudo. Portanto, nesse tudo está as nossas palavras e as nossas ações. E é basicamente o que somos, palavras e ações. Tudo o que fizerdes. Vamos para as palavras. Você já parou para refletir um pouco a respeito das tuas relações interpessoais? Vamos lá? Primeiro aspecto, e este nem sempre nós valorizamos. Como é que você trata o teu próximo? Como é que você se refere, se dirige a um colega de trabalho? Como é que você se dirige a uma autoridade?
Como é que você se dirige às pessoas de forma geral? Jesus falaria o que você fala? Eis aí a questão, amados. Porque esse falar entra em diversos aspectos, um deles, a mentira. A tua palavra é mentirosa? Segundo, áspera. A tua palavra é áspera, ou seja, você é grosso com o teu próximo, você não respeita o teu próximo, você fala de uma forma como se fosse o rei do mundo, para com o teu próximo. Quando nós olhamos a Cristo Jesus, Ele diz, amai o próximo como a si mesmo. Se nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, é necessário que a nossa palavra para com o próximo seja as mesmas que nós gostaríamos que fossem dirigidas a nós. É uma reciprocidade, vai e volta. A palavra, irmãos, ela precisa ser observada de uma forma profunda. As nossas relações precisam passar pelo crivo de Cristo Jesus. Como é que os nossos colegas nos conhecem? Aquela pessoa é uma cancela, é grossa, falta-lhe educação. Sabe o que é isso, irmãos? O coração não está cheio da palavra, não transborda da palavra, o coração velho. Ele não derrama pelos lados a palavra de Deus. Não derrama. Nós precisamos ter cuidado da maneira com a qual nos dirigimos às pessoas. Nós temos que dirigir-nos às pessoas como se elas fossem Cristo Jesus. Pastor, que heresia é essa? Você tem que amar a Jesus e ao próximo como a si mesmo. Eu tenho que me assemelhar a Cristo e tenho que tratar o próximo como se fosse Cristo. Ou seja, como se Cristo o tratasse. Amém? É preciso muito cuidado. Mas tem pessoas que não dá, não tem jeito. É caso seu com Deus. Tu vais prestar contas, com certeza, da falta de educação e da grosseria diante do altar. Diz ainda, seja em ação. Seja em ação. Irmãos, todo o nosso agir, em todos os aspectos, ele precisa refletir a presença de Jesus. Nós precisamos ser reconhecidos como servos de Deus, e esse ser reconhecido são as nossas ações que revelam. As pessoas olham para nós, olham para nossas ações e enxergam Cristo Jesus. Haja vista que nossa cabeça não há de ficar brilhante, nós não teremos uma auréola na cabeça, mas sim, amados, a presença do Senhor dentro de nós leva-nos a ações que remetem a Cristo. As pessoas olham e conseguem ver a similaridade com o Senhor Jesus. Eis o porquê que Paulo diz, seja em ação. Olha só, para fechar, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Fazei-o em nome do Senhor Jesus. Paulo diz que todas as nossas palavras, tudo aquilo que nós emitimos, todos os nossos sons, os sons que nós emitimos, todos eles, eis o porquê que servo de Deus não canta música secular. E vai por aí, não fala palavrão, não conta piadas e outras coisas mais. Elas precisam fazer em nome do Senhor Jesus. Se eu não posso fazer em nome do Senhor Jesus, não serve. Se eu não posso cantar uma música secular porque ela não honra o Criador, porque eu cantarei. Se eu não posso contar uma piada daquelas cabeludas, porque elas não honram o Cristo, porque contarei. Se eu não posso tratar o meu próximo de uma forma grossa, sem educação, como uma cancela, porque esta forma de agir não honra a Cristo, por que farei? As minhas atitudes, as minhas ações, elas também precisam fazer que as pessoas enxerguem Cristo Jesus. E eu preciso fazer tudo
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Dá para entender? Deu? Oh, glórias! É simples, não é verdade? Tem dificuldades em compreendermos esse texto? Mas já paramos para meditarmos na profundidade dele? Eis aí a diferença. Eis o porquê que nós temos que comer a palavra. E como disse Paulo no início do versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Que nós possamos ter um coração cheio da palavra, transbordante da palavra. Oh, glórias! Afinal de contas, nós somos movidos pelo amor ao Senhor, movidos pelo amor ao Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Queridos, que este navegar na palavra de Deus, neste meditar na palavra do Senhor, que possa frutificar de forma positiva na nossa existência, para que nós que somos movidos pelo amor do Eterno, possamos demonstrar esse amor ao nosso próximo, que o nosso coração esteja transbordante da palavra, que sejamos pessoas que ensinem a respeito de Cristo, que tenhamos uma palavra sempre de adoração, de louvor ao Criador, e que todas as coisas, o nome do Senhor seja honrado e seja glorificado na nossa vida. Amém? Vamos colocar de pé para nós orarmos? Senhor, nós te louvamos pela palavra e quero clamar que tu venhas guardá-la em nosso coração, Senhor, para que em todas as coisas possamos ser de fato movidos pelo amor a ti e vivermos a tua verdade acima de todas as coisas. Oh, meu Deus, desperta-nos, abre nosso entendimento, dá-nos discernimento. Oh, meu Deus, faz assim conosco, em nome de Jesus. Amém. Mensagem 1088